Disseram para você que oleaginosas são saudáveis, mas aqui vai a verdade impactante que quase ninguém ousa revelar abertamente. Depois dos 60 anos, algumas das oleaginosas mais populares na sua dispensa podem estar comprometendo sua vitalidade, aumentando sua pressão arterial, prejudicando sua memória e, silenciosamente, sobrecarregando seus rins. E o pior, muitas pessoas na terceira idade consomem essas oleaginosas todos os dias, acreditando que estão fazendo algo benéfico para o corpo. Sou a doutora Roberta Andrade. Ao longo de mais de 30 anos, venho ajudando homens e mulheres mais velhos a recuperarem energia, clareza mental e sim, aquela vitalidade no relacionamento íntimo. E testemunhei repetidamente como os alimentos adequados podem devolver vida, enquanto as escolhas erradas a roubam discretamente. E se eu revelasse que existem 4 oleaginosas específicas que fortalecem a circulação, impulsionam a função cerebral, equilibram os níveis de açúcar no sangue e até melhoram a qualidade do sono? E ainda assim, quase ninguém acima dos 60 as consome regularmente. Ao mesmo tempo, há outras 4 que são comercializadas como saudáveis, mas que discretamente provocam inflamação, interferem com seus medicamentos e colocam seu coração em risco. Você merece conhecer essa diferença. Neste vídeo, vou guiá-lo por todas as 4 que você deveria incluir diariamente na sua alimentação e as 4 que seria melhor evitar completamente. Tudo com fundamento científico e adaptado especificamente para o seu corpo após os 60. E próximo ao final, vou revelar uma oleaginosa em particular, a mais problemática de todas, que tem sido associada à perda de memória e até danos hepáticos. E ela pode estar agora mesmo no seu armário. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Parte 1. As 4 oleaginosas poderosas. Certo, vamos começar com as 4 oleaginosas poderosas que você deveria consumir todos os dias. Não são apenas petiscos, são verdadeiros medicamentos naturais para o coração, o cérebro, a energia e sim, até para o desempenho na intimidade. Vamos examinar de perto cada uma delas e entender por que importam mais do que nunca depois dos 60. 1. Castanha do Pará, impulsionadora da tireoide e da testosterona. Ainda me lembro de um paciente, um bombeiro aposentado no final dos 60 anos. Vamos chamá-lo de Carlos. Ele chegou completamente exausto, com névoa mental e extremamente frustrado com a baixa energia e o desempenho em declínio. Tinha tentado de tudo, suplementos, dietas rigorosas, mas nada parecia devolver aquela centelha de vitalidade que ele conhecia. Solicitamos um painel laboratorial completo e o resultado não me surpreendeu. Carlos estava com deficiência severa de selênio, um oligoelemento que a maioria das pessoas acima dos 60 nem considera, mas que desempenha um papel enorme em como nos sentimos, pensamos e funcionamos. Aqui fica interessante. Pedi ao Carlos algo muito simples: comer uma castanha do Pará por dia. Apenas uma. Sem receitas complicadas, sem planos elaborados. 3 semanas depois, ele voltou ao consultório. Seu rosto estava diferente, mais cor, olhos mais vivos. Inclinou-se, sorriu e disse: Doutora, não sei o que tem nessa castanha, mas estou me sentindo vivo novamente. Esse é o poder da castanha do Pará. Esta notável oleaginosa é a fonte natural mais rica de selênio do planeta. Uma única castanha fornece mais de 130% da necessidade diária. E diferentemente dos suplementos sintéticos, o selênio na castanha do Pará está ligado a compostos orgânicos, o que facilita enormemente a absorção e utilização pelo corpo que envelhece. O selênio é fundamental para ativar os hormônios tireoidianos, que regulam desde o metabolismo e a energia até o humor e a memória. À medida que envelhecemos, a função da tireoide tende a desacelerar, levando à fadiga, mãos frias, ganho de peso e perda daquela vitalidade juvenil. O selênio dá suporte a essa função de dentro para fora. E tem mais: o selênio é essencial para a produção de testosterona, algo que muitas pessoas desconhecem.
A baixa testosterona não afeta apenas a libido, impacta a força muscular, qualidade do sono, motivação e até a capacidade de manter a mente afiada. A castanha do Pará ajuda discretamente o corpo a produzir e equilibrar esse hormônio-chave de forma natural e segura. O que a torna ainda mais especial é como protege o sistema nervoso. As gorduras presentes na castanha ajudam a manter a bainha de mielina, a camada isolante em torno dos nervos que mantém reflexos rápidos e movimentos fluidos. Sem ela, nos movemos mais devagar, pensamos mais devagar e nos sentimos desconectados do corpo que antes conhecíamos tão bem. Preservar a mielina é uma das coisas mais importantes com o avançar da idade, e a castanha do Pará apoia isso diretamente. Um alerta importante, mas não é necessariamente melhor. O excesso de selênio pode ser tóxico ao longo do tempo. Por isso, recomendo no máximo 1 ou 2 castanhas por dia. Guarde-as na geladeira, de preferência ainda com casca, e mastigue muito bem. É um pequeno ritual com enorme retorno. Não precisa de frascos de pílulas, apenas da sabedoria da natureza e da disciplina para usá-la, como Carlos fez. E se uma única castanha pode ativar a tireoide, recarregar a testosterona e proteger os nervos, imagine o que acontece quando você acrescenta a próxima oleaginosa à sua rotina diária. É a que chamo de guardiã silenciosa dos ossos e do cérebro, e a maioria das pessoas mais velhas nem percebe o que está perdendo. Vamos conhecê-la. 2. Amêndoas, defensoras dos ossos e do cérebro. Há algo muito reconfortante nas amêndoas. Talvez seja o crocante familiar ou a doçura sutil que permanece após cada mordida. Para mim, amêndoas me lembram meu pai. Todas as manhãs, sem falhar, ele sentava-se perto da janela com uma xícara de chá quente e uma pequena tigela de amêndoas cruas. Nunca perdia um dia. Ele costumava dizer: "Essas coisinhas estão me mantendo afiado, filha." Na época, eu não entendia a ciência por trás disso. Hoje, depois de décadas de medicina e pesquisas sobre envelhecimento, sei que ele estava absolutamente certo. Amêndoas são um dos aliados mais subestimados e poderosos para a saúde na terceira idade. Não são apenas um lanche, são um sistema de defesa diário para 2 dos pontos mais vulneráveis do corpo que envelhece: ossos e cérebro. Comecemos pelos ossos. Após os 60 anos, especialmente após os 65, a densidade óssea cai rapidamente. Quedas ficam mais perigosas, fraturas levam mais tempo para cicatrizar, e um pequeno tropeço pode resultar em meses de recuperação. Amêndoas são ricas em cálcio, cerca de 100 mg em apenas 1/4 de xícara. Mas o que as destaca verdadeiramente é o magnésio. O magnésio age como um direcionador de tráfego, ajudando a conduzir o cálcio para os ossos, onde ele deve estar, em vez de deixá-lo se acumular nas artérias. Essa combinação de cálcio mais magnésio é rara em um único alimento, e as amêndoas entregam ambos naturalmente. Agora, vamos falar do cérebro. Todos os anos, vejo mais pacientes que temem a perda de memória mais do que doenças cardíacas, e com razão. Alzheimer, demência, névoa mental, não roubam apenas pensamentos. Roubam independência. As amêndoas contêm antioxidantes potentes, especialmente quando consumidas com a película marrom. Os flavonoides dessa fina camada trabalham em harmonia com a vitamina E para neutralizar o estresse oxidativo que danifica os neurônios com a idade. Estudos da Universidade Tufts mostram que amêndoas podem até desacelerar a progressão do declínio cognitivo quando consumidas de forma consistente. E tem mais: amêndoas são ricas em fibras, cerca de 3,5 gramas por porção, o que ajuda a combater a constipação intestinal, uma dificuldade que quase metade dos idosos enfrenta silenciosamente. Regularidade pode não parecer glamourosa, mas faz toda a diferença em como você se sente. Da energia ao humor, a digestão tem um papel maior do que se imagina. Costumo recomendar 15 a 20 amêndoas por dia, cruas ou torradas a seco, sem sal, sempre bem mastigadas. Para quem tem questões dentárias ou dificuldade de deglutição, este passo é fundamental. Vá com calma, transforme isso num hábito consciente. Digo aos meus pacientes: você não está apenas comendo uma amêndoa, está investindo na sua mobilidade futura, na sua clareza mental e na sua dignidade. Amêndoas são protetoras silenciosas.
Quando se tornam um ritual diário, o corpo percebe passos mais firmes, pensamentos mais nítidos, dias melhores. E se eu lhe dissesse que existe uma oleaginosa que se parece com o cérebro e pode ser nosso melhor alimento natural para prevenir perda de memória, melhorar o fluxo sanguíneo e até ajudar você a dormir a noite toda? É exatamente a próxima. Vamos falar dela. 3 nozes, o alimento favorito do cérebro. Houve um momento inesquecível anos atrás. Visitei Roberto, um professor de música aposentado nos 70 anos, que havia perdido sua esposa. Ele não lutava apenas com o luto, mas também com a memória. Esquecia nomes, perdia as chaves, confundia-se ao dirigir para casa. Durante a visita, ele abriu o armário e tirou um pequeno pote de vidro. Dentro, nozes. Olhou para mim e disse: li que são boas para o cérebro, e parecem um cérebro também, não é? Isso ficou comigo, não só porque é verdade, mas porque Roberto, de forma calma e determinada, estava tentando reagir. A ciência confirma, as nozes são extraordinárias. Mais que um simples lanche, estão entre os alimentos de maior suporte cerebral que a natureza oferece. Estruturalmente, lembram o cérebro, e quimicamente fazem algo ainda mais profundo. São ricas em ácido alfa-linolênico, ALA, um ômega 3 vegetal que ajuda a construir e manter as membranas das células cerebrais. Com a idade, essas membranas perdem flexibilidade. A comunicação entre neurônios desacelera, a memória fica nebulosa. O ALA ajuda a manter essas conexões fortes. Mas é só o começo. As nozes contêm muitos polifenóis, antioxidantes potentes que atravessam a barreira hematoencefálica e reduzem diretamente a inflamação no tecido neural. Por que isso importa? Porque a inflamação é um assassino silencioso da memória, foco e cognição. É um dos principais impulsionadores da demência e do Alzheimer. E diferentemente de muitos alimentos, as nozes miram essa inflamação na sua origem. Um estudo publicado no Journal of Nutrition mostrou que idosos que comeram apenas 30 gramas de nozes por dia durante 8 semanas tiveram melhorias mensuráveis na velocidade de processamento e na flexibilidade mental. Não são números abstratos. É a diferença entre captar a piada de alguém querido, lembrar um aniversário ou manter-se presente numa conversa. E mais, nozes contêm melatonina natural, o hormônio que regula o sono. Com a idade, a produção de melatonina diminui, levando a noites agitadas e má recuperação. Para muitas pessoas, simplesmente adicionar um pequeno punhado de nozes à noite ajuda a adormecer mais rápido e acordar mais restaurado. Recomendo 7 a 9 metades por dia. Guarde na geladeira para proteger os olhos delicados, que podem oxidar com calor e luz. E não se preocupe com o amargor da película, é onde vivem muitos dos antioxidantes. Pense nisso como uma camada de proteção a cada mordida. Roberto ainda come suas nozes todos os dias e, embora ainda sinta a falta da esposa, me disse recentemente que a memória está mais afiada, o foco mais firme e o senso de si mesmo um pouco mais inteiro. Nozes não transformam a vida da noite para o dia, mas com o tempo sustentam silenciosamente o bem mais precioso que você possui, sua mente. E se as nozes são o alimento do cérebro, a próxima é a heroína discreta da pressão arterial, da visão e do controle da glicemia, tudo de uma vez. Muita gente ignora, mas quando entende o que ela pode fazer, nunca mais vê do mesmo jeito. Vamos falar dela. 4 pistaches, defesa da pressão, da visão e da diabetes. Quando eu era criança, meu avô tinha uma tigela de madeira no balcão da cozinha. Todas as tardes, sentava-se em sua poltrona com um punhado de pistaches, abrindo-os um a um. Na época, eu não ligava, parecia apenas um hábito tranquilo de um homem idoso. Hoje, com o que sabemos sobre nutrição e envelhecimento, vejo que ele estava fazendo algo muito sábio. Sem conhecer a ciência, estava protegendo sua pressão arterial, sua visão e até sua capacidade de gerenciar o açúcar no sangue. Aquela tigela era mais que um lanche, era sua dose diária de defesa. Pistaches são, sem dúvida, um dos superalimentos mais subestimados para idosos. Muitas vezes ofuscados por opções mais famosas, compensam amplamente na função. Para começar, estão entre as oleaginosas mais ricas em potássio,
cerca de 285 mg por porção, mais do que muitas frutas e vegetais. O potássio é crítico para manter a pressão sanguínea saudável, especialmente depois dos 60, quando a rigidez arterial e a sensibilidade ao sal aumentam. Para quem está tentando controlar a hipertensão naturalmente, pistaches são aliados inteligentes e seguros. Também são ricos em 2 carotenoides potentes, luteína e zeaxantina, vitais para a saúde ocular. Eles se acumulam na retina e ajudam a filtrar a luz azul nociva, desacelerando a degeneração macular relacionada à idade. Não é pouca coisa. A perda de visão é um dos temores mais comuns, e pistaches oferecem suporte suave e consistente para manter o mundo nítido e colorido. Talvez o mais importante, ajudam a regular a glicemia. Com 3 gramas de fibra por porção e baixo índice glicêmico, desaceleram a digestão, reduzem picos glicêmicos pós-refeição e mantêm a insulina mais estável. Para milhões lidando com diabetes ou pré-diabetes, um punhado diário pode fazer diferença real, especialmente ao substituir lanches processados e açucarados. Há ainda um benefício comportamental fascinante. Comer pistaches com casca desacelera o ritmo de consumo, dando tempo para o corpo registrar a saciedade e evitando excessos. As cascas vazias servem de lembrete visual de quanto você já comeu, sem precisar contar calorias. Isso torna o lanche um ritual atento e calmante. Normalmente recomendo cerca de 30 gramas por dia, aproximadamente 49 pistaches. Prefira sem sal ou levemente salgados. Se você tem artrite ou pouca força nas mãos, procure-os naturalmente entreabertos para facilitar. Pistaches oferecem uma combinação rara, densidade nutricional, sabor e benefício terapêutico. Apoiam coração, olhos, controle glicêmico e seu senso de controle sobre o próprio corpo. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Parte 2. As 4 oleaginosas para evitar. Mas atenção, enquanto essas 4 elevam sua saúde após os 60, outras podem sabotá-la. São oleaginosas que parecem inofensivas, até saudáveis, mas na prática desencadeiam inflamação, elevam a pressão, interferem nos medicamentos e contribuem para a névoa mental. Você merece saber quais são. A seguir, vou mostrar exatamente o que evitar e por quê. Fique comigo. É aqui que a verdade surpreende. 1. Amendoim, bomba relógio da inflamação. Nunca esquecerei o dia em que José entrou no meu consultório. 72 anos, veterano, orgulhoso por manter-se ativo. Mas algo estava fora do lugar. As articulações doíam mais que o normal. Vivia cansado e a pressão havia subido, apesar de não ter mudado muito o estilo de vida. Ao revisar seus hábitos diários, algo saltou aos meus olhos: ele consumia amendoim quase todos os dias. É saudável, certo? Perguntou. Esse momento me lembrou quanta confusão ainda existe sobre alimentos aparentemente inofensivos, especialmente o amendoim. A verdade? Amendoim nem é noz, é uma leguminosa que cresce debaixo da terra. E isso faz toda a diferença. Pelo modo de cultivo, o amendoim é muito suscetível a fungos, especificamente à aflatoxina. Esse mofo não se vê nem se cheira. É invisível, sem sabor, mas com o tempo pode se acumular no corpo, prejudicar o fígado, enfraquecer a imunidade e até elevar o risco de certos cânceres. Idosos, cujo sistema de desintoxicação abranda com a idade, são especialmente vulneráveis a essas ameaças invisíveis. Mas não é só isso. Mesmo sem alergia declarada, o amendoim pode desencadear respostas inflamatórias em muitas pessoas. É uma inflamação crônica e sutil, nas articulações, no coração e até no cérebro. Não é barulhenta, não aparece de um dia para o outro, mas se acumula lentamente, contribuindo para surtos de artrite, névoa mental e estresse cardiovascular. Para quem já enfrenta rigidez e fadiga, o amendoim pode alimentar esse fogo, e a maioria nem desconfia. E ainda há o sal. A maioria dos amendoins é torrada e salgada, às vezes em excesso. Para quem lida com hipertensão,
mais de 60% dos adultos acima dos 65, esse sódio extra só piora o quadro. Some a isso óleos hidrogenados e açúcares em muitas pastas de amendoim, e um simples lanche vira uma dose diária de perigo. Mesmo as versões naturais não estão totalmente livres. O amendoim é rico em ômega 6, que pode desequilibrar a relação ômega 3 ou ômega 6, crucial no controle da inflamação. Esse desequilíbrio pode sabotar a circulação, piorar a memória e reduzir a resiliência geral. E se você toma anticoagulantes, compostos do amendoim e a vitamina K podem interferir na absorção medicamentosa, complicando a gestão do tratamento. Não estou dizendo para entrar em pânico se você comeu amendoim ocasionalmente. Mas se você tem mais de 60 e consome com frequência, é hora de repensar. Existem alternativas mais seguras, com o mesmo crocante, sem os riscos tóxicos e inflamatórios. E se eu lhe dissesse que a próxima da lista não só eleva a glicemia, como pode aumentar o risco de pedras nos rins, interferir na digestão e até causar engasgos perigosos em idosos? É um dos lanches mais enganadores. Vamos ver. 2. Castanha de caju, armadilha para glicemia e pedras nos rins. Anos atrás, atendi Linda, 70 anos, cheia de calor humano, adorava preparar guloseimas para os netos. Veio queixando-se de fadiga, desconforto estomacal e picos inesperados de açúcar no sangue. Ao destrinchar seus hábitos alimentares, lá estava o caju, no lanche, na cozinha, no smoothie, até nas barrinhas saudáveis da bolsa. Faz bem, não faz? Perguntou esperançosa. Esse momento me marcou. Como escolhas bem-intencionadas podem sair pela culatra com a idade. O caju é traiçoeiro. Veste a fantasia de lanche saudável, textura cremosa, sabor suave, cara de alimento fitness. Por baixo, porém, há riscos que a maioria, sobretudo os idosos, raramente ouve falar. Primeiro, glicemia. O caju tem alto teor de carboidratos para uma oleaginosa, 9 gramas por porção, e efeito glicêmico notável. Pode provocar picos mais rápidos do que se espera. Para os 25% já diagnosticados com diabetes e os 48% com pré-diabetes, esses pequenos picos se somam, e o dano é silencioso. Não se sente até que as consequências aparecem, fadiga, névoa mental ou resultados piores no próximo exame. O caju também é carregado de oxalatos, compostos que se ligam ao cálcio no intestino, dificultando a absorção deste mineral essencial. Para quem já tem maior risco de osteoporose ou deficiência de cálcio, isso é problemático. Pior, oxalatos se acumulam e contribuem para pedras nos rins, dolorosas e mais perigosas com a idade. Outro risco sério, deglutição. O caju é liso, curvo e surpreendentemente fácil de aspirar. Entre as oleaginosas, está entre as mais envolvidas em episódios de engasgo. Aquela textura cremosa que conforta pode se tornar um risco silencioso. Por fim, o processamento. Muita gente não sabe que o caju cru é tóxico, contém urushiol, o mesmo químico da erva venenosa. Para torná-lo seguro, precisa de processamento intenso, vapor, cocção, remoção de casca. Nesse processo, muitos nutrientes se perdem. Sobra uma oleaginosa saborosa que pouco sustenta a saúde, às vezes, a prejudica. Por isso, recomendo trocar o caju por alternativas mais seguras e funcionais, como amêndoas ou nozes. 3. Macadâmia, a ganhadora silenciosa de peso. Um paciente meu, Caio, engenheiro reformado nos 60 e poucos anos, mente afiada, humor ótimo, rotinas disciplinadas. Em poucos meses, ganhou peso gradualmente, sutil, pressão subindo, moleza após as refeições. Ao rever a dieta, ele riu. Doutora, não como porcarias, mas me dou o luxo de algumas macadâmias toda noite. Dizem que fazem bem ao coração. Bem, era hora de termos uma conversa. Macadâmias são luxuosas, sabor amanteigado, textura sedosa. Parecem um mimo saudável perfeito e são vendidas assim, especialmente em lojas premium. O que poucos percebem, especialmente com a idade, é que concentram enorme quantidade de gordura e calorias em cada mordida. Apenas 30 gramas, um punhado, tem quase 200 calorias e 22 gramas de gordura.
Com metabolismo naturalmente mais lento e menor atividade física, isso soma rapidamente. É o ganho de peso silencioso, nada de compulsão, sem doces, só um aumento lento e constante, difícil de reverter. Mas não é só o peso. Macadâmias estão entre as oleaginosas mais ricas em gordura saturada menos 3,5 gramas por porção. Esse tipo de gordura pode elevar o LDL, colesterol ruim, e sobrecarregar um coração envelhecido. Para quem já gerencia colesterol e pressão, isso pode desfazer seu progresso silenciosamente. Há também a questão da vesícula biliar. Muitos idosos têm cálculos biliares sem saber. Às vezes sentem apenas infartamento ou desconforto, nada alarmante. Pelo teor altíssimo de gordura, macadâmias podem mobilizar esses cálculos, deflagrando crises dolorosas e até cirurgias. Já vi acontecer, e a pessoa nem imaginava que o problema estava se formando. E não esqueça da saúde oral. Macadâmias são densas e duras. Para quem tem pontes, coroas ou dentes sensíveis, mastigá-las é arriscado. Já vi pacientes quebrarem trabalhos dentários, caro e doloroso. Eu sempre digo, macadâmia pode parecer um pequeno luxo, mas cobra caro, devagar e por muito tempo. Há outras oleaginosas que saciam sem esse fardo. E enquanto as macadâmias pesam, a próxima é ainda mais preocupante. Pequena, oleosa, passa despercebida, mas pode interferir em medicamentos, causar alterações estranhas no paladar e até levar à perda de peso perigosa em idosos. Quase ninguém sabe o quão problemática pode ser. 4. Pinhões, os perturbadores de medicamentos. Há anos, atendi Ruth, 74 anos, meticulosa com a saúde, controlava a medicação, caminhava diariamente, adorava experimentar receitas. Um dia chegou com uma queixa estranha. Doutora Roberta Andrade, tudo tem gosto metálico, até a água está estranha. Já dura semanas. Primeiro investigamos medicação, digestão, hidratação, nada explicava. Depois ela mencionou algo novo na dieta. Pesto caseiro, rico em pinhões. Fez-se luz. Pinhões podem ser pequenos, mas para idosos causam problemas grandes. Comecemos pelo que aconteceu com Ruth. Ela tinha o chamado pine motor, distorção amarga e metálica do paladar que pode durar dias ou semanas após consumir certos pinhões. Não é perigoso em si, mas aqui está o problema oculto. Quando comida e água ficam desagradáveis, muitas pessoas passam a comer e beber menos sem perceber. Para quem já corre risco de perda de peso involuntária ou desidratação, esse efeito menor pode ter consequências sérias, fragilidade, deficiências nutricionais, até hospitalizações. O paladar importa muito, especialmente na vida tardia. E não para por aí. Uma das maiores preocupações é o potencial de interferir com medicamentos comuns. Pinhões contêm compostos que podem alterar a metabolização hepática de fármacos, incluindo antihipertensivos, medicamentos para colesterol e fármacos do humor, 3 classes muito prescritas. O risco? Eficácia reduzida ou efeitos adversos inesperados. E muitos pacientes nunca são avisados, é uma interação ainda pouco conhecida por alguns clínicos. Há também a inflamação. Pinhões são ricos em gorduras poliinsaturadas, gorduras delicadas, propensas à oxidação, especialmente se mal armazenados ou muito tempo na prateleira. Oxidadas, podem promover inflamação em vez de reduzi-la. Para quem lida com artrite, dor articular ou estados inflamatórios como síndrome metabólica, isso alimenta o fogo. Como pinhões são frequentemente triturados em molhos ou assados em receitas, a maioria nem percebe que os está consumindo. Outro ponto que já vi, risco de aspiração. Pinhões são pequenos, escorregadios e podem ser inalados acidentalmente, especialmente por quem toma medicamentos que causam boca seca, muito comum após os 60. Somem-se mudanças no reflexo de deglutição com a idade, e temos um perigo oculto de engasgamento. Por tudo isso, recomendo evitar pinhões. Há alternativas com sabor e gorduras saudáveis, sem esses riscos. A comida deve nutrir e proteger, não complicar ou colocar em perigo. Agora você já aprendeu quais oleaginosas comer e quais evitar.
Mas o que isso significa no dia a dia para sua energia, memória, coração e até intimidade? Nesta mensagem final, vou conectar os pontos e mostrar como escolhas pequenas geram mudanças enormes. Porque na sua idade, nunca é tarde para reescrever a história da sua saúde, uma mordida de cada vez. Você nunca é velho demais para mudar o que importa. Ao refletir sobre anos sentada à frente de pessoas nos 60, 70 e até 80 anos, percebi algo poderoso. Não é o envelhecimento que nos quebra. São os pequenos hábitos repetidos ao longo do tempo que nos constroem ou nos desgastam. E a comida, até algo tão pequeno e inocente quanto um punhado de oleaginosas, está muitas vezes no centro dessa história. Hoje falamos de 8 oleaginosas. 4 que sinceramente acredito que todo idoso deveria consumir diariamente: castanha do Pará, amêndoas, nozes e pistaches. Não por modismo, nem porque estão numa prateleira fitness, mas porque funcionam. Apoiam tireoide e testosterona, fortalecem ossos e cérebro, melhoram o sono, protegem o coração e devolvem aquela sensação de controle sobre a própria vida. Depois vimos outras 4, amendoim, castanha de caju, macadâmia e pinhões, que silenciosamente fazem o oposto. Causam inflamação, atrapalham medicamentos, disparam a glicemia, contribuem para ganho ou perda de peso nas piores formas possíveis. Muitas são vendidas como saudáveis ou, no mínimo, inofensivas. Mas depois dos 60, o corpo muda. O que antes dava energia pode agora deixá-lo lento. O que antes passava sem dano pode agora alimentar problemas que você nem relaciona com a alimentação. Quero dizer algo claramente, não só como médica, mas como alguém que viu pessoas queridas lutarem em silêncio: você não está quebrado. Você não está velho demais. Sua saúde não é uma causa perdida. O corpo em que você acorda hoje ainda está ouvindo, ainda muda, ainda responde, às vezes de forma incrível, às pequenas escolhas consistentes que você faz. Vi isso no homem que trocou amendoim por pistaches e baixou a pressão sem adicionar um único medicamento novo. Na mulher que comeu uma castanha do Pará por dia e finalmente sentiu a energia voltar. No casal que passou a consumir nozes à noite e notou que ambos dormiam profundamente pela primeira vez em meses. Não são milagres. É biologia. É o seu corpo fazendo o que sabe fazer quando recebe o combustível certo. Então, amanhã, quando você entrar na cozinha ou passar pelo corredor dos lanches no supermercado, pause. Pense no que aprendeu. Escolha com intenção. Não precisa ser perfeito. Não precisa mudar tudo de uma só vez. Escolha uma coisa e repita. É assim que a mudança começa. Porque não se trata apenas de colesterol ou gráficos de pressão arterial. Trata-se de acordar firme nos pés, lembrar o nome do vizinho, ter energia para caminhar, rir, dar as mãos um pouco mais tempo, ficar no jogo, física, emocional, mental e intimamente. Sou a doutora Roberta Andrade, e quero que você se lembre disto: você não está velho demais para se sentir forte novamente. Não está longe demais para recuperar a energia, a clareza, a confiança. Você só precisa dar ao seu corpo as coisas certas, e ele virá ao seu encontro, mais do que na metade do caminho. Comece pelas oleaginosas. Deixe isso ser o primeiro sinal para o seu corpo e para si mesmo de que você está pronto para prosperar novamente. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Muito obrigada por assistir até o final. Isso mostra seu compromisso com sua saúde e bem-estar. Se este vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que você ama e que também merece essa informação. Até o próximo vídeo, cuide-se bem.